de Atos, capítulo 8, a partir do versículo 26. Felipe e o eunuco etíope. Vou ler alguns versículos aqui. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Levantou-se e foi, eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. E regressava sentada no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te junto desse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entende tu o que lê? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante dos que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado do seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Respondendo eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de que diz o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e conversando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Aleluia! Queridos, até aqui para não ficar muito grande, enfadonho, mas é uma passagem muito linda e profunda. Nós pensaremos que fala a respeito de Filipe, o evangelista Filipe. Nós pensaremos também que logo após, um capítulo antes, no capítulo 7, vamos ver o Espírito Santo na vida do discípulo e de uma maneira mais óbvia na vida de Estevão. No capítulo anterior, no capítulo 9, vamos ver a história de Saulo, conhecido como um dos maiores perseguidores da igreja no seu tempo, a qual queria aprender, arrastar até a matar, açoitar. E vimos também que quando Jesus pega ele, que ele tem encontro com Jesus, a vida do homem é diferente. Mas para nós entendermos um pouco, a Bíblia fala que Jesus, quando ele veio, ele sempre falava para o seu discípulo que ele não vos deixaria um discípulo órfão, mas que deixaria o Consolador, o Paracleto. E Jesus fala que chegaria esse tempo, é tanto que João Batista ele falava: eu vos batizo com água, mas vai vir aquele depois de mim que vos batiza com Espírito e com fogo. As pessoas costumavam ver João batizando com água, mas nós tínhamos que fazer ideia, nem noção do que batismo do Espírito Santo era esse, e nem que batismo do fogo era esse. É tanto que bem depois da frente, que quando o Paulo ele chega para alguns irmãos, fala: vocês já foram batizados? Ele fala: sim, com qual? O batismo de João. Quando ele vai citar o batismo com o Espírito, ele fala: nós nem sabemos que tinha isso daí. Para você ver, queridos. Então, o discípulo dele tinha aquilo. Jesus ia mandar o Consolador. No João capítulo 15, a partir do versículo seguinte, vai falar que é o Espírito da verdade que o mundo não pôde conhecer, mas nós conhecemos. Aleluia. Então, querido, no capítulo 1 de Atos, Lucas ele escreve diretamente para Teófilo. Lucas foi um único estrangeiro, que não era judeu, que escreveu o livro da Bíblia. Ele era grego. Muitas pessoas pensam que ele era discípulo, mas ele não era discípulo, ele não andou no tempo de Jesus Cristo. Mas o que Lucas ele escreve com detalhes, baseado em testemunho oculares, pesquisa, eu imagino o quanto ele não desfrutou de Maria, perguntando a respeito de Jesus, porque afinal quem melhor do que a mãe terrena de Jesus para dar detalhe sobre aquele menino. Imagina o quanto ele não teve que pesquisar até pelo discípulo João, Marcos, quantas outras pessoas que não viram aquela multidão ali, e ele escreve, tem muitas coisas com detalhes que outros discípulos não escreveram. Você vai ver como ele está no Getsemane, que fala que quando ele está tão angustiado, que o suor dele se transforma em grandes gotas de sangue que desce da sua roupa até o chão. Em outra passagem você não vai achar isso. Mas no capítulo 1, Jesus ele tinha dito a promessa que ia mandar, depois que ele se ressuscita, ele fala: ficai e não se apartai de Jerusalém. Ele deu uma ordem específica: ficar em Jerusalém, porque era lá que ia acontecer aquilo que ele tinha falado. E eu vejo aqui, querido, que um dos grandes fatores que a Bíblia sempre nos fala a respeito de obediência desde o Velho Testamento. Jesus sempre falava, Deus fala: ó, está dentro de vós a bênção e a maldição. Tudo Deus sempre deixava explícito: se me obedeceres, comereis o melhor dessa terra. Então ele falou: se vocês obedecerem, não se apartar de Jerusalém, aleluia, a promessa vai se cumprir. Sabe por que eu falo? Às vezes nós estamos em um tempo, numa geração, às vezes nós mesmos buscamos ser revertidos pelo Espírito Santo, às vezes almejamos os dons espirituais, às vezes pedimos a Deus a sua graça, o seu poder,
mas às vezes nos falta o quê? Uma vida de obediência a Ele. Às vezes nos falta uma vida de obediência à Sua palavra. Às vezes nós queremos, mas às vezes deixamos a desejar. Jesus falou: ficai em Jerusalém. E fala que naquele grupo alguns ainda perseveraram, ficaram unânimes em oração. É tanto que quando alguns falam no capítulo 1, Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restabelecer o teu reino. Não estava pensando ainda no reino terreno. No reino que Jesus ia tirar o governo de Roma e ia colocar o seu governo. Deus fala: não importa saber o dia nem o tempo, mas vós recebereis poder, aleluia, do Espírito Santo. Querido, no capítulo 2, vamos ver aqui agora isso se cumprindo na festa de Pentecoste. Quando fala que estavam unânimes em oração, fala que quando vem um vento veemente como um som de um vento impetuoso, o Espírito Santo desce sobre aquelas pessoas e elas começam a falar em línguas repartidas como de fogo. Eu fiquei meditando nisso mais uma vez, porque claro que era idiomas, mas não era só um idiomas apenas, porque no dia de hoje há vários meios de estudo para aprender outra língua. Eu fico olhando a ousadia e a audácia do ser humano. Lá, quando o povo está construindo a Torre de Babel, Deus confundiu a língua do ser humano. Hoje em dia, um vai lá, estuda e aprende a língua do outro. Queridos, então, como nós vimos aqui, não era só apenas um idioma, porque é fácil você estudar uma faculdade, você fazer um curso, você olhar na internet e aprender um básico de outra língua, de outro idioma. Mas havia um detalhe a mais nisso, que era repartida como de fogo. Porque falar é fácil, mas falar com o fogo do Espírito é diferente. Pregar é fácil, mas pregar com fogo do Espírito, louvar com fogo do Espírito, evangelizar com fogo do Espírito, aí sim é diferente. No capítulo 2 eles recebem aqueles que estão falando, mas estão falando com poder, com autoridade. Nós vimos aqui João Batista, a Bíblia fala que desde o ventre, quando os meninos se encontram, Isabel e Maria, os meninos saltam no ventre, ali o Espírito Santo já estava tocando. Então imagine um homem com pele de animal, todo barbudo, imagina o cabeludo comendo mel silvestre e gafanhoto, e mesmo assim o Rio Jordão estava lotado. E mesmo assim vinham as pessoas de várias nações para ouvir aquele homem pregando, porque não era só palavra qualquer, palavra comum. Era palavras como de fogo, queridos. Porque hoje em dia as pessoas às vezes até param, tem um semblante bonito, um vestido bonito, um terno gravado, mas quem nós vai querer parar para dar ouvindo vamos colocar aqui uma situação, um morador de rua, um mendigo todo maltrapilho? Talvez se nós olhássemos para João Batista no dia de hoje, nós ia estar cheio dessa forma, com aquele cintão de couro na cintura, mas ele falava com ousadia. Jesus Cristo fazia isso. É tanto que as próprias pessoas que iam lá para acusar, para condenar, para tentar pegar ele com a vara, falavam assim: nunca tal homem falou como esse. Eles mesmos voltavam, admiravam com a resposta que Jesus dava. É no capítulo 12 que quando o Espírito desce, que agora Pedro, aleluia, ele vai ministrar, ele vai pregar, ele vai trazer um sermão que fala que quase 3.000 almas se voltam para Cristo e desce das águas batismais. É tanto que é no capítulo 2, aleluia, que Pedro ele leva, e era palavras que ele vem falando daquele Jesus que as próprias pessoas que estavam ali haviam crucificado. Talvez eram muitas pessoas que estavam no meio daquela multidão que estavam gritando: crucifique, crucifique. E ele fala: agora o que devemos fazer? Arrependamos e seja cada um batizado em nome de Jesus Cristo. No capítulo 3, vemos agora Pedro e João subir na hora nona no templo para orar. Depois do Espírito Santo ter descido, é quando está na porta lá do templo, um homem que era colocado coxo. E quando ele fala, olha, ele pede esmola, Pedro fala, olha para ele, João fala: não temos prata e não temos ouro, mas o que temos, isto eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazaré, levanta-te e anda. Aleluia. No capítulo 4, vimos agora Pedro e João, por causa disso, perante o Sinédrio, para ser julgado, para ser ali agora acusado, e eles querem o que? Olha, pare de pregar em nome desse Jesus Cristo. E é lá mesmo que eles vão falando: olha, não há outro meio pela qual o homem, o ser humano, possa ser salvo, a não ser pelo nome de Jesus Cristo. Eu quero falar para você: a nossa salvação não vem por meio das boas obras. A nossa salvação não vem pelo pastor, não vem pelo padre, não vem pelo Maria. A nossa salvação vem unicamente através de Cristo. Ele fala: ninguém vai ao Pai a não ser por mim, por Ele. Aleluia. Ele é a porta, Ele é o caminho. É difícil porque é estreito. Ele fala: o caminho é estreito, a porta é estreita, mas dá para passar, queridos. Aleluia.
Se nós renunciar muitas coisas, muitas bagagens que não agregam, eu sempre falo isso, numa porta larga você entra com tudo, sofá montado, guarda-roupa montado, cama montada, mas quando a porta é estreita tem que desmontar. Tem que tirar as peças, tem que desparafusar para passar por ela. É quando Jesus fala, renuncia a si mesmo, porque muitas coisas que está aí não vai dar para passar por lá não, não esquece de renúncia. No capítulo 5, vamos ver agora Ananias e Safira. Quando a igreja está ali agora unidas, as pessoas vendiam os seus bens, as pessoas estavam ali numa obra acolhedora, chegava lá e dava nos pés do discípulo, e é quando Ananias, ele acha aquilo bonito, ele vende a sua propriedade, e chega lá e mente o valor para o seu discípulo, e é tanto que ele fala, você não mentiu para nós, mas mentiu para o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo já desceu no capítulo 2, está sobre nós, mentindo para nós, está mentindo para o Espírito Santo. Ananias vai lá agora. Horas depois vem a sua esposa Safira. E aí você vendeu a propriedade, vendeu por qual valor? Ele já sabia de tudo e ela mente também. Fala aí, estás aí nos pés daqueles que já sepultaram o teu marido e ela vai embora também. No capítulo 6 surge a necessidade do que? Do ministério diaconal, dos diáconos. Porque o discípulo estava tendo tempo de evangelizar, de apresentar Cristo nas pregações e ao mesmo tempo fazer as obras sociais. Tinha a causa das viúvas, tinha a causa dos órfãos, tinha a causa dos necessitados. Ou seja, é necessário levantar diáconos para servir. Vai em busca de homens, aleluia, cheios do Espírito e de sabedoria. E no meio daqueles é selecionado Estevão. E vai ver que o ministério de Estevão depois do acolhimento foi coisa rara. Fala que era cheio de Espírito e agora as pessoas começavam a contender com ele, a debater com ele. Mas Estevão era cheio do Espírito Santo também. Vamos colocar aqui que eles também eram daqueles que estavam lá unânime em oração no capítulo 2. Cheio do Espírito. E para você saber, a Bíblia fala que Paulo ele era um homem sábio na sua lei, um homem instruído. Paulo ele falava mais de uma língua, ele conhecia de toda a lei. E você vai ver, se nós pegarmos aqui de um contexto de estudo, Paulo era daqueles que estavam também contendendo contra Estevão. Mas a Bíblia fala que todos aqueles não puderam contender com o espírito e a ousadia com que Estevão falava, aleluia, com que Estevão estava falando pelo Espírito Santo, estava cheio, quando eles viram que não podia contender, agora eles foram levantar falsa testemunha contra a vida de Estevão. Enquanto ele está lá para ser julgado, ser condenado, ele está agora apresentando, fazendo a mesma coisa que Paulo fazia. Estava diante das autoridades para dar o seu depoimento e ele estava aproveitando e evangelizando. E ele vai começar a falar de Moisés até chegar em Jesus Cristo. Fala que ele foi selecionado cheio do Espírito. Ele estava agora falando, combatendo, contendendo com os outros, cheio do Espírito. Ele agora estava dando um testemunho de Cristo desde o Velho Testamento de Moisés, cheio do Espírito. E quando as pessoas acharam que ele estava blasfemando, começaram a apedrejar. É quando ele fala, eu vejo os seus lamentos, o filho do homem sentado à direita. Queridos, só recapitulando, foi selecionado cheio do Espírito. Ele estava contendendo com aqueles outros, foi cheio do Espírito, estava dando seu testemunho cheio do Espírito, e até para morrer estava cheio do Espírito. Por que você for pegar a história da igreja de aquelas pessoas de forma tão cruel, mas não negava a Cristo, porque até para partir era cheio do Espírito Santo? Hoje nós temos um tempo, falo nós, começando de mim, falo sou cheio do Espírito Santo, e por qualquer coisa estamos querendo largar tudo. Se o cheio do Espírito Santo e por qualquer coisa estamos querendo nem cultuar, nem orar, nem pregar, nem louvar, queremos até o primeiro pensamento, vou largar tudo, vou voltar para o mundão. Aleluia, Deus. No capítulo 7 acontece o mártir de Estevão, o primeiro mártir. Mas fala que mesmo assim o evangelho, a obra estava crescendo. Aleluia. É no capítulo 8 que agora vai falar que quando Jesus chega no capítulo 1, ele fala, olha, e vocês vão ser testemunhas em Jerusalém, tanto na Judéia quanto em Samaria, e até mesmo nos confins da terra. Naquele tempo, os próprios discípulos, por ser judeus, não queriam ser para outro lugar para levar o evangelho, porque eles querem estar os judeus ou no meio dos judeus. Mas agora está falando, quando diz, ó, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê, aleluia, será salvo. Querido, criatura tem filhos e tem criaturas. Se aceitou a Cristo, todo aquele que vos aceitou, tiver o direito de ser chamado filho de Deus. Se aceitou a Cristo, é filho. Se não aceitou a Cristo como seu único suficiente Salvador, ainda é criatura. Quando está falando pregar o evangelho a toda criatura, é aquele que ainda não aceitou
capacitou. Então o versículo está falando no capítulo 8 agora é que Filipe, ele vai pregar lá em Samaria. Você vai ver aqui a história dele do samaritano e do judeu. Eles não se davam a história, a parábola do bom samaritano. Porque quem ajudou aquele homem doente foi aquele que eles consideravam inimigo. E agora Filipe vai justamente lá para a aldeia, para a região dos samaritanos. E fala que quando ele está lá, aquelas pessoas recebem a pregação. Filipe estava pregando, Filipe estava derramando cura através do Espírito Santo, fazendo prodígio. Espíritos imundo era expulso e as pessoas, elas criam tanto por ouvir quanto por ver a manifestação que Filipe fazia. Filipe estava pregando no meio de uma grande multidão, mas agora a Bíblia fala, onde nós lemos, que o anjo aparece para ele e fala: vai a caminho do sul, vai na faixa lá no caminho de Gaza, lá no lugar deserto. É que eu entendo o mistério. Filipe estava pregando para uma grande multidão e hoje está mandando ele agora pregar para uma pessoa só. No dia de hoje isso está uma coisa rara. Se uma igreja não tiver menos de 20 membros, muitas pessoas não vêm pregar. Se a igreja não for grande, muitos pregadores, muitos que se diz levita, não cumprem a sua agenda. É verdade. Ela falou: ó, filho, tu está no meio da multidão, agora eu vou levar você para pregar para uma pessoa só. Aleluia. E a Bíblia fala que Filipe, ele desce para lá, fala que o caminho estava deserto. Estava deserto de muitas multidões, mas havia uma pessoa passando lá, em especial um eunuco, que era o Etíope. Fala que ele tinha vindo para Jerusalém para adorar, e agora ele estava regressando para o seu caminho de volta. E a Bíblia diz que um anjo fala para Filipe ele descer nesse caminho e encontrar com esse homem. E quando Filipe vai lá, fala que ele corre. O homem estava no seu carro, provavelmente o carro fechado. Filipe vem correndo e ele escuta, fala que ele estava lendo em voz alta. Ele estava lendo em voz alta e fala que a passagem que ele estava lendo é lá de Isaías. Isaías 53 é uma das partes da Bíblia que mais me comove. Algumas polêmicas, porque alguns dizem que ali não foi mais Isaías quem escreveu, outros falam que foi Isaías, outros falam que aqui não estava direcionado a Cristo, outros falam que estava, mas vamos Filipe aqui usando daquele texto direcionando a Jesus Cristo. Independente de ter sido Isaías ou não que escreveu, o importante é que está trazendo uma passagem a respeito de alguém que ia vir, que veio, aleluia, o Messias, é por isso que é conhecido também como profeta messiânico, que mais falou, mais revelou em detalhes a respeito de Jesus Cristo. E ele fala assim: tu está entendendo o que tu está lendo? E ele fala: como eu posso entender se ninguém me explica? Vamos colocar aqui o homem, ele foi no templo, ele foi para a igreja, ele até viu os louvores, até viu a pregação, mas traduzindo, não entendeu nada. É verdade. Não entendeu nada. Ele está falando: como eu vou entender se ninguém me explica? Se bem que tem algumas que realmente é difícil de entender. Eu sei que nós somos um povo pentecostal, mas tem alguém que às vezes ultrapassa. Claro que tu não entende nem a mensagem que está sendo pregada, ou o louvor que está sendo entoado. Mas a Bíblia fala que ele não entendeu, mas ele vinha com o seu pergaminho, talvez uma cópia, ele vinha lendo o profeta Isaías, e aquela mensagem ficou martelando no coração dele. Ele fala: como eu vou ler se ninguém me explica? Sobe aqui. E fala que ele sobe, Filipe aproveita e vai falar a respeito de Jesus Cristo. E fala: esse homem está falando dele mesmo ou de outra pessoa? E Filipe agora vai ministrar para aquele homem, vai apresentar Jesus Cristo. Eu imagino o quanto aquela passagem tão rica a respeito de Cristo que estava falando. Eu imagino quando Jesus vai no caminho de Emaús, que havia dois homens lá, que ele fala: tu é peregrino aqui, tu não sabe o que aconteceu. E fala que ele começando a abrir a Bíblia, ler lá de Moisés, o que estava escrito sobre ele. Eu imagino o quanto Jesus não desfrutou dessa passagem de Isaías também para aqueles homens. Eu sempre falo que Jesus está sendo apresentado desde o começo. Às vezes é porque não está de uma forma explícita, mas Jesus estava sendo apresentado desde o começo da criação do mundo. E Filipe vem falando, mas Filipe fala dele, vem falando também do batismo. Chega um determinado tempo que ele fala: ei, ali tem água, o que me impede de ser batizado? O que me impede de descer as águas? Ou seja, a água está ali. Está faltando o quê? Sabe o que eu fiquei meditando no dia de hoje? Às vezes nada nos impede de tomar uma decisão. Às vezes nada nos impede
de buscar mais, de orar mais. Às vezes nada nos impede de nós buscar mais o reino dos céus, a sua justiça, ou buscar o seu quanto se pode achar. Porque nós sabemos, nós às vezes evangelizamos, falamos, e as pessoas, ela fala tanta coisa e às vezes no fim das contas, nada impede, mas é nós mesmos que botamos dificuldade nisso. Talvez alguém em Filipe falasse assim, ó, olha, tem uma água, mas está suja. Ah não, mas está muito raso. Ah, nessa ali tem foco de dengue. Para nós entendermos que no dia de hoje não é tanta dificuldade, é mais impossível. Às vezes a gente conversa com as pessoas, eu sou prova disso, e elas fazem testemunho do que elas eram antes, do que Deus fez, e ainda falam, não, eu comecei a cair por causa disso e daquilo. Você já sabe a necessidade, mas há mais de 1.000 empecilhos para poder retornar para Cristo, mas nada impede. Não tenho força para voltar, mas Jesus tem força para trazer. Aleluia. Aleluia. Eles falam que eles descem. Ele desce. Filipe batiza aquele homem. E depois daquilo fala que Filipe, ele desaparece. Primeiro o anjo mandou ele ir, e o Espírito mandou ele encostar na carruagem, quando ele é batizado, e fala que ele volta para a sua região jubiloso, cheio de alegria. Ele nem parece se incomodou com aquele Filipe desaparecer de uma hora para outra. Deus teletransportar ele daquele lugar. Mas fala que ele ficou tão cheio de alegria. E Filipe agora já vai para outra banda, para evangelizar, para falar do Cristo. Queridos, aquele homem, ele recebe a sua mão, ou seja, ele tem agora um esclarecimento. Provavelmente ele tinha se convertido ao judaísmo até cair no tempo. Mas agora Filipe apresentou ele o Cristo, aleluia. Apresentou o Cristo ressuscitado. O Cristo que é o meu, que é o seu também. E aquele homem volta para a sua cidade, para a sua região. Não era perto. E a gente fica refletindo, meditando. Eu falei, mas Senhor, por que um homem é eunuco? Meu tio, tesoureiro da rainha de Candência. Mas porque esse homem tinha tanta importância ao ponto do Senhor tirar Filipe do meio da multidão, que estava fazendo grandes coisas, grandes sinais, evangelizando, falando a tua palavra. Um anjo chega lá e incomoda Filipe e fala, aí, se levanta e desce para lá. Quando fala se levanta, eu entendo aqui a respeito de postura. É tanto que fala, olha, Jeremias, levanta-te, desce a casa do oleiro. Com Ezequiel, filho do homem, levanta-te e põe-te em pé. Mas só que ainda mais das vezes as pessoas já não estavam em pé. Então quando fala, está falando de postura, ele levanta e assume a responsabilidade, faça aquilo que eu estou te mandando. Se coloque na posição, se coloque na brecha, assuma a postura, a vocação a qual você foi chamado. Felipe, tu é evangelista, tu está pregando para a multidão, né? Agora vai fazer esse ministério lá para uma pessoa só. Mas porque a importância tanto de um anjo chegar e incomodar Filipe e mandar ele sair daquele lugar para entregar para aquele homem. Mas porque tanta importância de não só o anjo, mas o Espírito falar para Filipe, para ele acompanhar aquele carro, chegar perto daquele eunuco. Ele está vindo de um lugar distante. Eu fico pensando, sabe, que às vezes nós pensamos que só a grande massa, a grandes multidões, ela tem poder para alguma coisa. Mas vemos Deus fazer grandes coisas através de uma pessoa só. Você já viu a respeito daquela mulher quando está lá no poço, lá, e Jesus está lá também, e Jesus fala a respeito da vida dela, esse que tu tem também não é teu. Ela fala, veja que é um profeta, e ela corre para lá, uma pessoa só. Ei, tem uma mulher que falou tudo da minha vida, porventura não é esse o profeta? E agora é uma multidão vindo para cá. Se é a respeito do gadareno, Jesus falou, vai para a tua casa e anuncia aos teus tudo que Jesus tem te feito. Às vezes é uma pessoa só, um homem só, Ezequiel na Babilônia, Daniel lá e os outros também, mas às vezes é uma pessoa só. Aquele homem, por que tanta importância? Porque era um homem só, para quando ele chegasse na região dele, quando ele chegasse na casa dele, quando ele chegasse na aldeia, na cidade, no país dele, aleluia, ele anunciasse de uma maneira clara aquilo que Filipe tinha instruído ele, aquilo que Filipe tinha apresentado ele, para quando ele chegasse lá, ele começasse a evangelizar o Cristo, que Filipe evangelizou ele também. Há uma grande importância, queridos. Às vezes fala, Senhor, mas só eu lá em casa, Senhor, mas só eu no trabalho, Senhor, mas só eu no meditante. É tu mesmo. É assim mesmo. É você mesmo. Às vezes nós pensamos na grande multidão e Deus está esperando só eu e você. Aleluia. Tomar a postura. Glória a Deus. Eu ia falar que Filipe evangelizou aquilo no que ele foi. Eu falei que ele falou, se tu crê, ele falou, eu creio. Faz assim com tua boca confessar e teu coração crer que Cristo ressuscitou dentre os mortos, será salvo.
e falou: eu creio, aleluia. E o Espírito Santo ele está atuando até nos dias de hoje. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18: não me instiguei, não apaguei o Espírito. Tiago fala que eles eram sujeitos às mesmas paixões que nós. Era de carne, era de urso, era humano, falho, pecador. A Bíblia fala que ele orou e o céu não deu chuva por 3 anos seguidos. E quando orou de novo, caiu uma tempestade. Aleluia! Elias, quando orou, o fogo caiu do céu e consumiu tudo aquele holocausto. Quero falar que o Espírito Santo é o mesmo, quem mudou foi nós. Aleluia. Quem tem mudado somos nós. Mas a palavra para nós, queridos, aleluia, às vezes estamos como Filipe. Jesus nos tira de algum lugar para levar para outro. É por isso que eu falo que aproveite as oportunidades aqui, porque você não vai ficar, eu não sei a vontade de Deus, mas provavelmente talvez você não vai ficar aqui para sempre. Deus vai te levar para outros lugares. Para evangelizar, nem que seja para uma pessoa só, porque a palavra não volta vazia. Certamente estava evangelizando um grupo de jovens ali na feira. Acho que uns 5 ou 6. Um estava dando risada, outros até saiu, outros não davam atenção, mas eu vi que no meio de um tinha prestando atenção, chega a estar com os olhos fitados, aleluia. Nem que seja nenhum, mas Deus vai fazer na vida dele. Aleluia. Aproveita as oportunidades. Só para nós encerrarmos, na da zona rural do sul da Bahia, na fazenda lá, conhecido como Bom Jesus. Tinha um pastor Camilo lá, ele era careca. Só que o cabelo aqui deixava de lado, jogava pra cá e tampava a careca. Quando ele batia, eu vinha pra cá, né? E aí tinha de jovens, eu gostava de me se esconder, porque eu não tinha a maior vergonha de dar oportunidade. Quando eu chegava lá, nem o microfone eu pegava, eu nem sabia falar direito, ia falar, batia aqui na boca, saía aquele volume alto, lia só o versículo e saía fora. E ele falou: olha, quando tu começar, vai tentando estender o máximo que tu puder naquele versículo. Pega o microfone, porque você não vai ficar aqui para sempre. Aqui é uma escola. Onde eu estou hoje, aqui em Vitória da Conquista. Aleluia. Aqui é uma escola. Quando Deus falar assim, levanta, vai lá para o sul, vai lá para o norte, para o sudoeste. Vai lá para outro país, para outra nação, para outra cidade, para outra região. Vai lá na casa de fulano, na casa de ciclano. Você está pela missão. Mas que a obra de evangelismo, que não o José fala, independente de ser pastor, de ser missionário, de ser evangelista, é uma obra que cabe a todo mundo. Evangelizar a Cristo. Eu louvo a Deus pela vida de cada vocês. Eu falo, a gente não sabe o dia de amanhã, a gente sabe que amanhã é dia 14 do mês 2 de fevereiro de 2025, mas quem garante que vai chegar? É verdade. Mas se chegar, aleluia, entregamos tudo nas mãos de Deus. Hoje eu estou aqui nesse ministério. Depois eu não sei onde Deus vai me levar, tem muitas promessas, querido. E eu falo, por mais que a promessa de Deus tem hora que assusta. Mas para onde irei eu, longe do teu Espírito, ou para onde fugiria eu da tua presença? Então, que Deus continue abençoando cada um de vocês, porque abençoado nós já somos.